Aleluia, glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 3. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 14. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Está escrito assim: por esta causa, disto me proponho de joelhos, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor. Pai, Tu tens se manifestado em nosso meio, podemos sentir a Tua presença, tão doce, tão maravilhosa, Pai. Presença, Senhor, que nos completa, que nos preenche e nos realiza, Senhor. E neste momento, diante da Tua palavra, nós estamos, ó Pai, e queremos aprender de Ti. O Senhor disse: aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor declarou: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E esta é esta palavra, Senhor, diante da qual nós estamos nesta manhã. Esta não é a palavra de um homem, de uma denominação. Esta é a palavra do Deus vivo. Esta é a palavra que permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas esta palavra não passará. Esta palavra é o nosso alimento. É o que sustenta a nossa vida, é a base e o fundamento da nossa fé, Senhor. Fala conosco nesta manhã, ó Santo Espírito de Deus. Aquilo que nós necessitamos, Tu conheces a nossa vida, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas necessidades. Vem de encontro com a Tua palavra, Senhor. E que nesta manhã possamos, ó Senhor, receber deste pão vivo que desce do céu, e possamos receber deste maná que vem dos céus e dá vida ao mundo, ó Pai. E que dá vida e nos vivifica nesta manhã esta palavra santa. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, eu te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Palavra de Deus. E nesta manhã eu estava ali orando, meditando, buscando a face do Senhor, e o Senhor me falou sobre as riquezas da sua glória. E Paulo, me lembrei desse texto, né? No verso 16, ele fala que segundo as riquezas da sua glória. E quando nós pensamos em riquezas, nós automaticamente associamos com as coisas desse mundo. O que a gente pensa? A gente pensa em dinheiro, em casa, em carro, em coisas desse mundo. Mas esta riqueza da qual o apóstolo Paulo está falando não tem nada a ver com as coisas deste mundo, porque é uma riqueza da glória, é uma riqueza dos céus para as nossas vidas. Amém? E nós temos que buscar estas riquezas da glória de Deus para nós.
riquezas do céu, porque essas são permanentes. As desse mundo, a palavra de Deus diz que o ladrão rouba, a traça corrói, ela se desgasta, ela acaba, e ela não acompanha ninguém para a eternidade. Quando as pessoas partem, elas não levam nada dessa vida. A palavra de Deus diz que nu nós chegamos nesse mundo e nu nós vamos embora. Por mais pomposo que seja o túmulo, por mais pomposo que seja o caixão, as vestes, a cerimônia, depois de um tempo, se abrir para exumar, vai estar tudo ali. A roupa ficou naquele caixão, aquele caixão apodreceu, aquele túmulo, se não for feita uma manutenção, vai ficar em ruínas. Mas as riquezas da glória de Deus nos acompanham por toda a eternidade. Por isso Jesus nos ensinou: não ajunteis riquezas sobre esta terra. Ajuntai tesouros aonde? No céu. Porque essa permanece para sempre. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa falando, ele começa aqui orando, né? Ele diz no verso 14: por esta causa me ponho de joelhos, por causa disto me ponho de joelhos, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Essa é a oração de Paulo pelos Efésios. E essa é a oração de Paulo por nós, pela igreja. Essa é a intercessão do Espírito Santo pela igreja. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele está intercedendo pelas nossas vidas. E com certeza a intercessão do Espírito Santo por nós não são por coisas materiais. Porque nós estamos numa era em que tudo está sendo voltado para as coisas deste mundo. Mas se nós andarmos e pensarmos, e o apóstolo Paulo mesmo vai nos ensinar que se a nossa esperança está só nesta vida, se nós achamos que Cristo veio e morreu para nos dar somente coisas nesta vida, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Significa então, pastor, que nós não vamos ter nada nesse mundo? Não, não é isso. E Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E nessa palavra de que todas as coisas nos serão acrescentadas, está tudo aquilo que nós precisamos viver, para viver. Está o nosso alimento, está a nossa veste, está a nossa moradia, está a nossa saúde. Tudo que nós necessitamos está ali. E nós, com a nossa força, com o nosso esforço comum, nós jamais seremos capazes de superar ou de igualar o trabalhar de Deus, o agir de Deus. É muito superior, é muito maior. Por isso que é bom fazer aquilo que Jesus ensinou: buscar o seu reino e a sua justiça, e deixar que destas coisas Deus cuide, Deus se encarregue, porque Ele é muito mais capaz do que eu e você. Muito mais capaz do que nós. Se a gente tentar colocar toda a nossa força nisso, nós vamos nos frustrar e nunca vai ser o suficiente. Mas se nós colocarmos nas mãos do Senhor estas necessidades e passarmos a buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, a nossa vida vai ser abundante. Abundante. Porque aqui mesmo ele fala, no verso 20, que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente. Muito mais. E dizer incomparavelmente além. Incomparavelmente além. Então Paulo está orando pelos Efésios e
para que eles sejam, primeiro, no verso 16, fortalecidos. Ele fala ali, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Corroborados é fortalecidos, com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Ele não está falando do exterior, ele está falando do interior. Está falando do nosso ser interior. De que maneira você tem que ser fortalecido? Segundo as riquezas da glória de Deus. Não é de qualquer maneira que Deus quer trabalhar na tua vida. Não é de uma maneira pequena nem limitada. É segundo as riquezas da sua glória, com poder. Qual é o poder de Deus? É um poder pequeno? É um poder limitado? É um poder insuficiente? Que qualquer crise, que qualquer dificuldade vai superá-lo, vai sobrepujar ele? Não. Todo o poder pertence a Deus. Todo o poder está nas mãos do Senhor, para que Ele faça aquilo que Ele quer. E aqui o apóstolo está falando que esse poder e as riquezas da sua glória são para fortalecer com poder espiritualmente o nosso ser. Um espírito forte, rico da graça de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Quando Pedro e João estão subindo para o templo, e aquele aleijado pede para eles uma esmola, o que eles disseram? Nós não temos prata nem ouro, o bolso estava vazio. Não tinha dinheiro na carteira, vamos trazer para os nossos dias? Não tinha dinheiro na carteira. Nós não temos prata e não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Insondáveis riquezas de Deus, poder de Deus dentro deles. Deram a mão para aquele homem e disseram: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem de um salto se colocou de pé, começou a louvar e a saltar. Qual é o dinheiro nesse mundo que pode fazer isso? Qual é o poder nesse mundo que pode fazer isso? O dinheiro não faz isso. Nem o poder. Porque a palavra de Deus diz que Naamã, o capitão, o chefe do exército da Síria, era leproso. Herói de guerra, afamado, mas porém leproso. E durante uma de suas batalhas contra Israel, ele levou cativo uma menina, uma filha, uma das moças de Israel. E essa moça falou para a sua esposa: olha, se o meu Senhor estivesse em Israel, lá um homem de Deus que oraria por ele, e ele seria curado. O que Naamã faz quando ele ouve aquele? Ele vai no rei da Síria, que tinha poder humano. Tinha poder humano. Mas o rei da Síria pôde fazer alguma coisa por Naamã? Pôde curá-lo? Não. O rei da Síria usou o seu poder e a sua influência para escrever uma carta para o rei de Israel. Olha, estou te enviando aí o meu general, enxergando essa carta na tua mão para que tu o cures. Quer dizer, eu não tenho poder, mas eu ouvi dizer que em Israel vocês têm esse poder. Então, para o rei de Israel, você tem esse poder, cura ele. O rei de Israel, quando leu aquela carta, rasgou as suas vestes, porque o rei de Israel não tinha esse poder. Porque esse poder é o poder dos céus, é o poder do alto, é o poder do Espírito Santo, não é o poder desta terra. É um poder ilimitado, é um poder sobrenatural. O rei de Israel ficou apavorado e o profeta Eliseu ficou sabendo do que tinha acontecido. E o profeta mandou um aviso ao rei de Israel: ó, não se aflija, manda este homem a mim e saberá que há profeta em Israel. Aqui está o verdadeiro poder, o poder de Deus, um poder sobre todo o poder. E quando Naamã vai até ali e Deus então dá aquelas instruções, Naamã obedece, Naamã é curado. Porque o poder do alto
estava sobre a vida do profeta Eliseu. Não estava no rei da Síria, não estava no rei de Israel, não estava em Naamã, que era um general famoso na guerra. O poder de Deus estava sobre o profeta Eliseu. Amém? Quando Jesus fala a respeito de João Batista, do qual ele mesmo testificou, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ele disse, que fostes ver no deserto? Alguém vestido com roupas esplêndidas? Ele disse, não, porque os que se vestem esplendidamente estão aonde? Nos palácios. Mas tinha poder no rei Herodes? Tinha unção na vida do rei Herodes, que se vestia esplendidamente? E era rico, mandou construir lá o templo, demorou 40 anos para construir aquele templo, construiu aquilo lá, construiu Massada, tantas obras gigantescas ele fez em Israel com seu poder, com seu dinheiro. Mas o verdadeiro poder estava em Jesus, mas o verdadeiro poder estava em João Batista. Amém? Então é esse poder que o apóstolo Paulo está falando, é esta riqueza que não está neste mundo, e que não pertence a esse mundo, e que aqueles que se acham poderosos nesse mundo não podem controlá-la, não tem poder sobre ela. O mundo não controla esse poder. Por isso, há mais de 2000 anos, a igreja é perseguida, mas a igreja nunca acaba, porque o poder desse mundo não se compara ao poder de Deus. Os impérios se levantam e caem. Aqueles que perseguem a igreja se levantam e caem, vão para a sepultura. Mas a igreja continua caminhando sobre a terra. Porque Jesus disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode se levantar o Império Romano, pode se levantar quem for, não prevalece contra a igreja de Jesus Cristo. Porque o Senhor tem todo o poder e as riquezas da sua glória. Ele fala mais, arraigados, fundados, firmados, no verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Para quê? A fim de, estando arraigados e fundados em amor, fortalecidos, segundo as riquezas da sua glória, pelo poder do seu Espírito. E agora ele fala, meus irmãos amados, fundamentados, arraigados em amor. Pastor, mas espera aí, o senhor estava falando lá de poder, de riqueza, agora o senhor está falando de amor? Sim. Nós temos que estar arraigados e fundados em amor. Por que em amor? Por que não em poder? Tem que ser no amor. Amém? Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus tem poder, mas Ele é amor. A essência de Deus é amor. Não adianta você ter poder se você não tiver amor. Porque sem amor, o que você vai fazer com o poder? É só a gente olhar para os homens. O que os homens fazem com o poder? Não é o poder de Deus, é um poder humano, é um poder limitado, é um poder pequeno. Mas o que os homens fazem com o poder? Usam o poder para subjugar os outros. Mas o poder de Deus é diferente. Deus usa o seu poder, pelo seu amor, para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir, para nos comprar. Essa é a diferença. Por isso que ele fala aqui que nós temos que estar fundados, arraigados em amor. E ele continua falando que nós temos que compreender perfeitamente esse amor, no verso 18, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Não é só ouvir falar, é conhecer perfeitamente.
Não só um pouquinho, mas a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, compreender completamente. Não é só um pouquinho. Por isso que Deus fala através do profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós temos que viver uma vida com Deus. Não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento de mente, é um conhecimento de experiência, de vida. Não é assim? A gente precisa desejar conhecer esse amor. A gente tem fome e sede por tantas coisas. Mas o apóstolo Paulo está ensinando e está dando uma ênfase enorme em nós conhecermos o amor de Deus. Verso 19, ele fala ali, conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Conhecer o amor de Cristo. Você já parou para pensar isso? Às vezes a gente tem curiosidade de conhecer tantas coisas. Quando eu chegar no céu, eu quero saber disso, de Deus. E o amor de Deus? Paulo está dando uma ênfase maravilhosa. Ele não está falando da sua mente, ele não está falando do seu próprio ser, ele está falando do Espírito Santo. E eu creio que essa não é somente uma oração do apóstolo, é uma intercessão do Espírito Santo pela sua igreja, para que nós podemos conhecer perfeitamente o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Quer dizer, pela mente humana nós não vamos conhecer. Essa é uma capacidade que o Espírito Santo vai nos dar. Não é no intelecto, mas é além do intelecto, é algo espiritual. É uma sabedoria que vem do céu, que tem que vir do Espírito Santo, para a gente compreender plenamente o amor de Cristo. Porque quando João vai falar acerca do amor de Deus, lá em São João 3,16, que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus só pode ser comparado com Ele mesmo. Não existe nada nesta terra, nada que os homens conheçam que pode descrever, que pode sintetizar o amor de Deus. Ele é maior do que a compreensão humana. Ele é maior do que todo o entendimento dos homens, do que toda a sabedoria do homem. Então nós só vamos conhecer perfeitamente através do Espírito Santo de Deus. E por que nós precisamos conhecer o amor de Deus? Ele continua falando ali, no verso 19, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. Somente eu vou conhecer a plenitude de Deus através do amor de Cristo. Sem o amor de Cristo eu não vou conhecer a Deus. Mas através do amor de Cristo eu vou conhecer não só um pouquinho, mas eu vou conhecer toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus eu vou conhecer. E o que significa conhecer a plenitude do amor de Deus? Eu peguei apenas aqui alguns exemplos. Conhecer a plenitude de Deus fez com que Enoque desistisse de viver uma vida mundana e passasse a andar com Deus. E por 300 anos ele andou com Deus, pela sede da plenitude do amor de Deus. Desistiu da sua vida humana, física, na terra, material, já não significou mais nada para Enoque. E Deus para si o tomou. Esta plenitude fez com que Abraão saísse da sua casa, da sua terra, da sua parentela e fosse para uma terra que ele nem sabia era. Nem sabia onde era. Nem sabia. Hebreus fala isso, que ele saiu sem saber para onde ia. Mas por que Abraão fez isso? Por causa que ele queria conhecer o amor de Deus que excede a todo entendimento.
ser cheio de toda a plenitude de Deus. Esta fé fez com que Noé vivesse de maneira santa no meio de uma geração corrompida. Esta motivou por 100 anos. Esse microfone está falhando. Está falhando, não está? Vamos trocar. Amém. Obrigado, Ricardo. Esta fé motivou que Noé passasse 100 anos da sua vida construindo a arca. 100 anos, irmãos, construindo a arca. O que motivou? O amor de Deus que excede a todo entendimento. Foi isso que motivou Moisés a recusar ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo desfrutar das riquezas desse mundo. Ele rejeitou. Já pensou nisso? O que Moisés tinha na cabeça para tomar uma decisão dessa? O amor de Deus que excede a todo entendimento. Amém? Fez com que Eliseu, quando ele está lá trabalhando nas suas terras, nas terras da sua família, com 12 juntas de bois, e o profeta Elias passa por ele, passa a sua capa sobre ele, segue adiante, fez com que ele queimasse as juntas de bois, assasse aquela carne, distribuísse para as pessoas, abrisse mão de tudo e fosse seguir o profeta Elias. Sendo aquele que diz a palavra de Deus, está aqui Eliseu, o qual deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Foi ser o servidor do profeta Elias. Está louco? Deixou a agricultura, deixou 12 juntas de bois, irmão. É a mesma coisa que hoje em dia, vamos lá, ter 12 colheitadeiras, sei lá. Quanto custa um negócio desse? É muito caro, muito dinheiro. Mas Eliseu abriu mão de tudo isso para ser um simples profeta do Senhor. O que fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego preferissem ser queimados a se curvar. O amor de Deus que excede a todo entendimento. O que fez com que Daniel preferisse ser lançado na cova dos leões a parar de orar. Pelo menos publicamente. Fechar a janela, se esconder. Não, eu não vou fechar a janela. Não, eu não vou me esconder. Não, eu não vou parar de orar. Que coisa é essa, Daniel? Que loucura é essa? O amor de Deus que excede a todo entendimento. A plenitude das riquezas do poder de Deus, de Cristo. Sabe por quê? Verso 20. Porque Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Nada nos realiza mais do que o poder de Deus agindo dentro de nós. Apóstolo Paulo abriu mão de uma vida de riqueza no Sinédrio para ser perseguido de cidade em cidade para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Fariseu dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel. Paulo tinha tudo para ter uma vida confortável no Sinédrio de Jerusalém. Ser um doutor da lei, andar com pompa, pessoas para lá e para cá o reverenciando, chamando ele de grande mestre, de grande senhor, mas ele abriu mão de tudo isso e foi perseguido. E a gente lê Atos dos Apóstolos, ele é perseguido, a todo momento ele é perseguido, ele é apedrejado, ele sofre naufrágio, tantas coisas. E ele vai falar assim: eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ele fala isso para as igrejas. Por quê? Porque sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas perseguições, nas fraquezas, porque quando estou fraco, então sou forte. Não é a força física, é o poder de Deus. É o poder de Deus, irmão, a gente tem que entender isso. E nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que o poder de Deus tome todo o nosso ser. E aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais vai agir dentro de nós. E vai nos levar para cumprir o seu propósito. Um propósito que não é
a nossa ambição. Não tem nada a ver com a nossa ambição. Não tem nada a ver. Às vezes a gente tem uma ambição de uma coisa e a gente quer que Deus cumpra a nossa ambição. Não, a gente tem que estar disposto para dizer: Senhor, faz a tua vontade, seja ela qual for na minha vida. É isso que o apóstolo Paulo fez, é isso que todos esses que eu citei fizeram: Enoque, Abraão, Noé, Moisés, Eliseu, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Davi. Davi não ambicionou o trono. Davi não viveu a sua vida conspirando para chegar no poder, não. Foi Deus que o colocou lá. Foi Deus que colocou José para governar o Egito. Foi Deus que chamou Moisés para liderar os filhos de Israel. Não foi a ambição do seu coração. Foi o projeto e o propósito daquele que faz muito mais abundantemente. Paulo não quis ser o apóstolo que mais trabalhou. Ele apenas quis ser um servo do Senhor. Mas ele se esvaziou tanto, que Deus o encheu tanto, o revestiu tanto. Ele foi aquele que mais trabalhou. É isso que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista não fala isso da boca para fora. Esse era o estilo de vida de João Batista. Por isso Jesus testificou: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Ninguém é maior do que aquele que se esvazia completamente para que seja revestido do poder de Deus. E é essa oração e essa intercessão do apóstolo Paulo e do Espírito Santo por nós, para que nós sejamos cheios das riquezas da glória de Deus. Não é das riquezas desse mundo, irmão. As riquezas desse mundo são passageiras. E elas, se a gente não tomar cuidado, elas podem corromper. Porque Jesus diz: quão dificilmente aqueles que têm riquezas entrarão no reino dos céus. Falou ou não falou, irmão? Falou? Você já leu isso na Bíblia? E por que que hoje eu sonho? E eu me coloco aí, irmão. Muitas vezes a gente tem que lutar contra nós mesmos. A gente fica sonhando com riqueza. Não, está errado. Isso é a ambição da carne. E a gente tem que falar: não, Senhor, peraí, está errado. Eu não posso deixar isso me consumir. Porque esse desejo, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. E nessa cobiça, o que é que Paulo diz? Muitos se corromperam. Muitos perderam a fé. Um dos que ele fala é Demas. Demas me abandonou amando o presente século. E aí ele vai, em várias cartas ele vai falar de alguns que o abandonaram, amando o presente século. Tudo bem, eles pensa no que significa essa troca. Pensa no jovem rico que não quis abrir mão de tudo que ele tinha. Pensa, irmão, o que ele ganhou? O que o jovem rico ganhou? Se você pudesse hoje encontrá-lo e perguntar para ele: valeu a pena? O que você acha que ele responderia para você? Pensa na parábola do rico e Lázaro, que Jesus conta. Qual era a preocupação do rico? Lá no inferno, sendo atormentado pelas chamas. Nossa, quem ficou com o meu dinheiro? Quem ficou com as minhas propriedades? Nossa, será que a minha riqueza está bem guardada? Será que as minhas... Ele estava preocupado com isso? Isso fez diferença alguma para ele? Mas o amor de Deus, que excede a todo entendimento, faz a diferença. As riquezas da sua glória faz a diferença. O poder de Deus em nós, através do Espírito Santo, faz diferença. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor Jesus, nós
precisamos, ó Pai, te conhecer desta maneira que o apóstolo Paulo falou, Pai. Um conhecimento além da compreensão humana. Um conhecimento espiritual. Porque o teu amor, ele excede a todo entendimento. E nós só podemos compreender a altura, a largura, a profundidade. Só podemos conhecer o teu amor perfeitamente através do teu Espírito Santo. E eu não tenho dúvida nenhuma de que esta oração e intercessão de Paulo foi uma tradução da intercessão do Espírito Santo pela igreja. O Espírito colocou estas palavras para que Paulo as registrasse, para que nós pudéssemos entender a intercessão do Espírito Santo por nós. E através desta intercessão, compreender qual é a nossa maior necessidade. Qual é o principal objetivo da nossa vida. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos chamou para sermos sal e luz. E quando o Senhor fala sal e luz, não é para nós brilharmos com o brilho deste mundo. Não. Buscando a fama, a riqueza e o poder deste mundo. Não é esse brilho. Esse brilho o mundo tem. Esse brilho é um brilho passageiro, que não tem poder sobre o sobrenatural. Mas o brilho que vem dos céus, mas o poder que vem do alto sobre as nossas vidas nos faz, como sal e como luz, influenciar de maneira sobrenatural as nossas vidas e a vida daqueles que vão ser alcançados pelo poder de Deus. Quando Abraão decidiu obedecer ao Senhor, o seu ato de fé, a sua vida, abençoa a nós aqui hoje. Porque a tua palavra diz que a bênção de Abraão chegou até nós, os gentios, através de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós somos descendência de Abraão. Tua palavra diz que Ele é, aleluia, o Pai da fé. E nós, ó Senhor, aprendemos a crer no Senhor, aprendendo com a vida deste patriarca, Senhor. E nos ensinou que quando nós somos guiados e dirigidos pelo Teu Espírito Santo, nós não precisamos de um plano, nós precisamos nos apenas crer. Porque o Senhor ensinou que aquele que é guiado pelo Espírito, ele é como o vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Por isso a tua palavra diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. E muitas vezes nós queremos um plano detalhado. O que o Senhor vai fazer? Qual é o teu plano para a minha vida? Para daqui a 5, 10... Não, não é assim que Deus trabalha. Não é assim. Deus trabalha pela fé. Confio nele e me entrego. E o meu futuro está nas mãos dele. E eu creio que não existe futuro melhor do que o futuro que é guiado e dirigido pelo Senhor. Nada vai nos realizar mais do que cumprir o propósito do nosso chamado, Senhor. E nós precisamos entender isso, Senhor. Precisamos ser maduros o suficiente para entregar toda a nossa vida nas Tuas mãos. Não somente uma parte, toda ela. Para dizer como o Senhor Jesus diz: Pai, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Em todas as áreas da nossa vida. Sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre os nossos desejos, sobre os nossos anseios.
entregar a nossa vida completamente nas tuas mãos. Completamente, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos, ó Pai. Nós precisamos, ó Senhor. E esta é a oração, e esta é a intercessão do Teu Espírito por nós. E nós coloquemos as nossas vidas por inteiro nas Tuas mãos. Não é só um pedacinho, não é um controle compartilhado, não, é um controle total do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. E que nós possamos chegar nesse nível, ó Senhor, nesse estágio de entrega total nas Tuas mãos, para que nós possamos viver a plenitude do Teu amor e da Tua graça, Pai. Nos ajuda, Senhor.